Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre textos expositivos, tá bom? Vamos lá? Então, texto expositivo. A exposição ela é utilizada para apresentar o conteúdo de um tema de maneira clara e convincente, explicando e desenvolvendo uma série de ideias. O texto em que a exposição predomina denomina-se texto expositivo, ou seja, o texto expositivo é para o quê? Para expor alguma coisa, tá? Por isso que se chama expositivo, tá certo? Então, o texto expositivo é um tipo textual, tá? Que tem como principal objetivo transmitir uma mensagem de forma mais clara possível. Ele é descritivo, preciso, esclarecedor e compreensivo. Então, lembra que quando se fala em gênero textual, nós temos alguns gêneros, né? E dentro desses gêneros, como por exemplo, conto, novela, romance, dentro desses gêneros nós temos os tipos. Tipo é argumentativo, tipo expositivo, tá? É a forma como ele vai ser escrito, o tipo como ele vai ser escrito, a linguagem ali dentro daquele texto, tá bom? Então, o texto expositivo é um tipo textual e ele tem essa função de ser bem objetivo, bem claro, tá? Descritivo, preciso para quê? Para esclarecer e se tornar compreensível a quem está lendo, tá certo? As características desse texto, né? Nós temos no texto expositivo o objetivo central do locutor, que é o emissor, é explanar sobre determinado assunto a partir de alguns recursos linguísticos. Então, ele vai ter ali algumas ferramentas linguísticas, né, textuais ali para construir esse texto, para que você, né, consiga compreender. Então, quais são essas ferramentas, né? Esses recursos? Nós temos a conceituação, tá? Que é a exposição dos conceitos relacionados a um determinado tema. Então, ele escolheu falar de algum assunto, ele vai conceituar aquele assunto dentro do texto dele. Depois vai definir, né, que é a definição, explicação e definição sobre os temas relacionados com o assunto abordado, tá? Tá certo? Nós temos também a descrição, que é a análise mais pormenorizada ali de aspectos referentes ao tema, tá? Nós temos a comparação, que é a relação entre dois ou mais conceitos distintos, tá? Que podem ali complementar. Então, dentro dessa construção, ele vai utilizando esses recursos e aí, dentro da ideia que ele está apresentando, ele apresenta uma outra ideia, faz a comparação entre elas, tá? Para enfatizar o que ele quer mostrar. Nós temos também a informação, que é essa reunião de conhecimentos, tá? E dados relacionados com o tema. A enumeração, que são o quê? As ordens dos temas essenciais ali relacionados com o tema, tá bom? Então ele tem uma ordem ali de ideias que ele vai apresentar dentro do texto dele, tá certo? Então, além disso, por ser ali um tipo textual versátil, né, ele pode ou não ser escrito em primeira pessoa, do singular, tá certo? Pode utilizar ali o eu ou o nós dentro daquele texto. Ou não, como ele está dizendo aí, tá? A depender de quem? Do público ao qual ele será destinado. Outro ponto é que, quando for uma palestra, algum trabalho acadêmico ou afins, ele deverá apresentar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que é a estrutura textual ali mais padrão. Então, se você for apresentar alguma palestra, expor algum assunto, né, um trabalho, alguma coisa, a escrita, a estrutura tem que seguir essa linha, introdução, desenvolvimento e conclusão. Por fim, este é um tipo textual que apresenta um interlocutor, um receptor e uma mensagem que vai ser estabelecida ali entre eles, tá? Então, vai ter alguém que escreve, alguém que lê e a mensagem ali que deve ser lida, tá bom? É isso que ele está dizendo aí. Então, dentro dessas funções, né, ele traz aí que a principal característica é o quê? É a função comunicativa. Esse texto expositivo, ele tem uma função comunicativa, porque ele vai apresentar alguma informação, vai expor alguma ideia. E a intenção de quem escreve é apenas comunicar aquelas ideias, tá? Já que esse tipo de texto ele informa o tema sobre o qual se está tratando mediante o quê? Um vocabulário formal e específico, tá bom? Então, a gente vai ver também alguns outros elementos dentro desse tipo textual.
Então, o texto ele apresenta aqui um vocabulário específico, tá? Esse tipo de texto usa um vocabulário específico e bastante formal, de acordo com a disciplina tratada, tá? Se trata de uma linguagem formal com muita precisão para que o texto seja claro e conciso. Então, se ele quer passar uma ideia clara dentro do texto, se você quer que as pessoas compreendam, né, o que você está dizendo, então você tem que usar uma linguagem formal, uma linguagem clara e que seja bem objetiva ali na sua construção, tá? O texto expositivo também trazem ali referências, tá? Ou seja, ele vai pegar referências para embasar ali a sua ideia, tá? Várias referências, vários autores que ajudem ele na construção, né, dessa nova informação que ele quer passar, tá bom? Ele também tem texto objetivo. Uma das principais características dos textos expositivos é o quê? É serem objetivos, práticos, tá? Na opinião ali que se quer mostrar. Por isso costumam ser escritos em terceira pessoa, tá? Costumam ser escritos, tá bom? Mas alguns textos, como já havia dito, ele pode vir também na primeira pessoa, tá? Ele dando a sua própria opinião a respeito daquele assunto. Mas, costumeiramente, ele passa a ser escrito o quê? Na terceira pessoa, tá bom? O lexo denotativo, tá? Ainda que já tenhamos falado sobre vocabulário, né? Vamos destacar aqui o quê? Que os textos eles utilizam conceitos claros e gerais que não trazem ali confusão para aquele texto, tá? Temos que evitar o quê? Os duplos sentidos, por isso, né? E esses significados ali ocultos, escondidos, não é essa a intenção desse tipo textual, tá? O léxico tem que ser denotativo, ou seja, passar a informação de forma real, clara, objetiva, tá bom? É isso que essa parte quer dizer, tá bom? Vamos lá? Então, os tipos de textos expositivos. As características desses documentos, elas dependem também do tipo de texto que você tem para escrever, tá bom? Vai depender de como é que você quer escrever ali, qual é a ideia que você quer dar, a linha que você quer utilizar para o seu texto expositivo, tá bom? Então, vamos ver aqui. Pode ser do tipo informativo, se você quer dar uma informação, então você vai seguir a linha da informação, tá? Textos informativos, pode ser também, tá? Dirigidos a um público amplo que pode não ter conhecimento prévio sobre o tema a ser tratado, tá bom? Então as pessoas podem ou não conhecer do que você está falando. Estão principalmente em jornais, livros acadêmicos e outras publicações de consumo generalizado. Então, se você está escrevendo para um jornal, por exemplo, uma notícia, você tem que pensar como que você tem que conhecer essa estrutura e levar a sua linha de raciocínio em cima disso. Se for textos acadêmicos, né, um artigo, tá, uma tese, algo desse sentido, você também tem que conhecer a estrutura para passar ali as informações que você quer de forma objetiva, tá certo? Tem também os especializados, que são textos dirigidos a um público concreto, tá? Nesse caso, o público já está direcionado, né? Você já sabe para quem você está escrevendo, que tem conhecimento elevado sobre o tema, que não se trata ali, né? Que você vem tratando, na verdade, tá? Já que são muitos técnicos, os conceitos que você vai trazer, a linguagem também, complexo, e utiliza um léxico específico, porque você aqui, nesse caso, vai ter que selecionar com calma e cuidado as palavras, tá bom? Esses documentos são comuns em áreas como medicina, ciência, economia, direito, entre outros âmbitos. Então, aí, nesse caso, já é mais voltado para uma área do conhecimento. Se você vai falar sobre, por exemplo, na disciplina de ciências ou de matemática, seja alguma disciplina sobre um assunto específico, tá? Vamos supor que você vai escrever sobre células-tronco, né, numa aula aí. Você vai ter que utilizar termos técnicos dessa área, escolher bem as palavras, tá bom? Para não confundir nem deixar o seu texto vago. Dependendo do tipo de estrutura do relato, também podemos diferenciar entre indutivos e dedutivos, ou seja, os indutivos
ele vai de um conceito mais concreto, né, já pronto ali, até uma conclusão mais genérica, ou seja, você parte de algo já pronto e abre ali para algo mais genérico, deixa subtendido ali a sua ideia, né? Não fecha ali o seu ponto de vista. E os dedutivos não, você já vai do geral para uma ideia específica, para a concretude do que você quer mostrar, tá certo? Então, cabe mencionar aqui que os textos expositivos se diferenciam dos argumentos porque os principais não tentam convencer, senão dar dados exatos e objetivos sobre o âmbito que estão tratando. Ou seja, né, nesse caso, você não tem ali a preocupação de convencer ninguém, né, de convencer a pessoa. Você quer apenas mostrar alguma pesquisa, alguma notícia, algo que aconteceu. Então, a ideia aqui, por isso que ele fala que se diferenciam dos argumentos, né, dos textos que trazem ali argumentos. Porque você não tem essa precisão, né, de convencer ninguém. Você vai apenas apresentar uma pesquisa, vai escrever falando sobre ela para o público em geral, tá bom? Ou para alguém mais específico. Se for na sala de aula, por exemplo, né, para a sua turma. Tá? E tipos de textos expositivos? Nós temos aqui dois tipos, né? O texto expositivo argumentativo, que vai utilizar a argumentação aí dentro do tema apresentado, tá? E nós temos os textos expositivos informativos. Então, a gente tem essas duas linhas aí de pensamento, tá bom? Então, não necessariamente, porque não necessitamos convencer ninguém que eu não vou utilizar meus argumentos. Não, tem textos expositivos que se embasam em argumentos. Nesse caso, você quer mostrar ali alguma informação e pode colocar argumentos que ajudem aquela informação a se tornar o quê? Eficaz, verdadeira, né? Fugir ali das fake news. E também temos os textos expositivos informativos, que eu quero apenas passar informação para quem está lendo sobre algum assunto, tá? Sobre a pandemia, sobre as voltas às aulas, aí vai depender do que você está escrevendo, do que você quer mostrar, né? Vamos lá? Aí aqui tem alguns exemplos de textos, tá? Nós temos o verbete de dicionário, que ele traz ali o significado das palavras, a enciclopédia também, tá? Que vem trazendo algumas informações. Nós temos também outro exemplo, como a entrevista, tá? A entrevista é um exemplo de texto expositivo, tá bom? E, por fim, nós temos o nosso exercitando do dia, tá? Aí você leia para descobrir qual é a resposta, tá certo? Vamos ver? Então, a notícia aqui do ponto de vista dos seus elementos constitutivos, ela informa sobre uma ação, sobre a finalidade que motivou o resultado dessa ação, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Para você entender melhor esse conteúdo, você volta aí na plataforma Eduque, reveja essa aula, revejam outras que vai te ajudar, tá certo? Até a próxima!